Olá a todos e bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em um tema que pode transformar a sua vida por completo: o perdão. Você já se sentiu preso a mágoas, ressentimentos ou aquela dor que insiste em não passar? Carregar o peso do não perdão é como carregar uma mochila pesada nas costas, dia após dia, roubando sua energia e sua paz. Mas existe uma chave, uma cura para a alma que Jesus nos deixou. E é sobre essa chave que vamos falar hoje, com base em um texto fundamental, Mateus 6, versículos 14 e 15. Primeiro, vamos desmistificar o perdão. Perdoar não é esquecer, não é fingir que nada aconteceu. E com certeza, não é concordar com o erro que foi cometido. Perdoar é, antes de tudo, uma decisão. É a decisão consciente de liberar a pessoa que te ofendeu da dívida que ela tem com você em seu coração. É abrir mão do direito de cobrar, de retribuir o mal, de manter a mágoa viva. É um ato de libertação. E, surpreendentemente, o maior beneficiado desse ato não é quem recebe o perdão, mas sim você que o oferece. Jesus, em seu famoso Sermão da Montanha, nos dá uma clareza impressionante sobre o perdão. Ele diz em Mateus 6, 14 e 15, porque, se perdoarem aos outros as suas ofensas, também o Pai Celestial perdoará vocês. Mas, se não perdoarem aos outros as suas ofensas, também o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Esses versículos são poderosos e, para alguns, até um pouco duros, mas eles revelam uma verdade profunda. O perdão é um reflexo direto da nossa própria experiência com a graça de Deus. Como podemos pedir perdão a Deus por nossas falhas, se não estamos dispostos a perdoar aqueles que nos ofendem? A Bíblia nos mostra que a capacidade de perdoar o próximo está intrinsecamente ligada à nossa própria reconciliação com o Pai. Não é que Deus só nos perdoa depois que perdoamos. É que um coração que experimentou a magnitude do perdão divino é transformado e capacitado a estender esse perdão aos outros. Mas o que acontece quando não perdoamos? A falta de perdão é uma prisão. Ela nos acorrenta ao passado, à pessoa que nos magoou e à própria dor. Reter o perdão é como beber veneno e esperar que a outra pessoa morra. Isso afeta nossa saúde mental, emocional e até física. Gera amargura, ansiedade, depressão e nos impede de avançar. Pense nisso. O não perdão nos mantém ligados àquilo que nos machucou. É como se a ofensa tivesse um poder contínuo sobre nós, controlando nossas emoções e nossa paz. Quando você decide perdoar, algo extraordinário acontece. Você se liberta. É como soltar um fardo pesado que você nem sabia que estava carregando. O perdão abre espaço para a cura. A alma começa a se regenerar. Você recupera sua energia, sua alegria e sua capacidade de amar e confiar novamente. Perdoar não é fácil muitas vezes, é um processo. Mas é um processo que vale a pena cada esforço, porque a recompensa é a sua paz interior, a sua liberdade e a sua cura. Ao perdoar, você não está dizendo que o que aconteceu foi justo, mas que você se recusa a ser prisioneiro daquela dor. Você está escolhendo a sua liberdade. Então, como podemos praticar o perdão? Aqui estão alguns passos práticos. Primeiro, reconheça a dor. Não minimize o que aconteceu. Sinta a dor, mas decida não viver nela. Segundo, decida perdoar. É uma escolha consciente, não um sentimento. Você pode não sentir vontade, mas pode escolher perdoar. Terceiro, libere a pessoa. Diga em voz alta ou em seu coração: eu escolho perdoar nome da pessoa por o que aconteceu. Eu a liberto dessa dívida. Quarto, ore pela pessoa. Orar por quem te magoou é um dos atos mais poderosos de perdão e libertação. Isso muda seu coração. Quinto, confie em Deus. Entregue a Ele a justiça. A vingança pertence a Deus, não a você. Lembre-se, o perdão é um processo. Pode ser que você precise perdoar a mesma pessoa pela mesma coisa várias vezes. E isso é normal. Perdoar é um ato de coragem. É um ato de amor, primeiro por você mesmo e depois pelo próximo. É a verdadeira cura para a alma e o caminho para a liberdade que Jesus nos prometeu. Se você quer uma vida livre das amarras do passado, decida perdoar hoje. Comece com pequenas coisas e deixe que o amor de Deus te capacite. Se este vídeo tocou seu coração e te ajudou a entender o poder do perdão, por favor, deixe seu joinha. Isso nos ajuda muito a espalhar essa mensagem. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos sobre fé, propósito e vida abundante. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem de libertação. Juntos, podemos levar cura e esperança a mais vidas.
Muito obrigado por assistir. Que Deus te abençoe ricamente em sua jornada de perdão e liberdade. Até o próximo vídeo.